Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo, temos um corte onde o arqueólogo Rodrigo Silva fala sobre a veracidade do Santo Sudário. Vale a pena conferir. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. A pior estupidez que alguém pode falar, seja ele crente ou descrente, é falar a arqueologia comprova a Bíblia. Não é papel da arqueologia fazer isso. Por uma coisa muito simples, já iniciada por Francis Bacon e sistematizada por Stuart Mill. Método científico. Tá bom? O método científico, ele tem as suas delimitações e a sua objetividade. Eu não posso usar o mesmo método científico para objetivos diferentes. Por exemplo, o método científico usado para descobrir uma vacina para o Covid não é o mesmo método científico utilizado para poder descobrir qual o material de construção civil é mais resistente à deteriorização. Não é o mesmo método científico que eu vou usar numa tese de doutorado em filosofia clássica. Tá certo? São métodos diferentes. Então, se eu estou estudando Freud e a psicanálise, eu vou usar um método. Se eu estou usando estruturas em construção de engenharia civil, é outro método. Se eu estou estudando parasitose, vou dar um é exemplo, outro método. Um exemplo real. Quer que abra? Quero. Aqui vamos ver se eu vou conseguir. Não vai explodir isso aqui é assim, não, né? Aba assim, plaque. Plaque. Por exemplo, o Santo Sudário. Através de métodos científicos, você consegue comprovar a idade. Ele é da Idade Média, do século XII. Então não é... Não é da época de Jesus. Já foi provado que não foi é da... Foi provado, carbono 14. O Santo fui Sudário lá em Turim. Fui lá e fui enganado. Conseguiu ver? Porque eu não vi. Quando eu fui lá, ele tava fechado atrás de uma... ficava fechado, mas acreditei no que... O Santo Sudário não é... Já foi comprovado, então. Já, ele é do século XII. Ele é do século XII. Mas foi forjado? Forjado. E aquele que está ali no Santo Sudário, nem morto ele estava, porque o sangue está escorrendo. E quando o morto morre não tem, né? Morto fazer outra coisa, né? O sistema circulatório para de funcionar e o sangue não escorre. Ele está com a mão assim, está escorrendo. Então tem vários elementos ali que mostram. Então, o método científico é diferente do que você vai usar para... Você deu um exemplo bom aí, para datação, etc. Então, o que acontece? Por uma questão de método, eu não vou poder, pela arqueologia, provar, por exemplo, que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Que Jesus ressuscitou. Isso é sandice. Você entendeu? É querer usar gasolina de avião para carro. Não funciona. Então, não posso falar assim, a arqueologia comprova a Bíblia. Se alguém fala isso, ele não está sendo acadêmico. Mas vamos pensar assim, eu consigo... entender um pouco mais do Jesus histórico. Bingo. Agora você colocou o dedo na questão. A arqueologia, ela me ajuda a compreender dois elementos. Letra A, o contexto bíblico, que me lança luz sobre muitas passagens da Bíblia que sem arqueologia eu não ia entender. Exatamente. Você está entendendo? Eu não ia entender. E, em segundo lugar, a arqueologia também me permite verificar se a história que a Bíblia apresenta é fato ou mito? Então. Aí, nesse sentido, eu posso falar o seguinte, a arqueologia comprova a historicidade da Bíblia Sagrada. Mas não a veracidade. Não a veracidade, mas a veracidade vai vir como? Ela vai vir num segundo momento. Por quê? A Bíblia Sagrada, diferente do Bhagavad Gita, diferente do Alcorão, diferente do livro dos Vedas, diferente do Mahabharata, qualquer livro clássico religioso, Tao Te Ching, do taoísmo, Zendavesta, do zoroastrismo, a Bíblia é o único livro religioso produzido pela humanidade que se sustenta numa fundamentação histórica. Por exemplo, se eu fosse um hindu, você jamais teria uma conversa comigo sobre a arqueologia do Bhagavad Gita. Por quê? Porque para o hindu, Krishna e Arjuna, personagens chaves aí, podem ser mitológicos que não muda nada a vida dele. Entendi. Não precisa ter uma comprovação de alguma coisa de vivência na Terra. Que aquilo é só uma filosofia mental. Entendi. A Bíblia não. A Bíblia aponta para fatos históricos e ela mesma se coloca à prova. É como se a Bíblia dissesse, se a Bíblia fosse uma pessoa, ela diria o seguinte para você: a prova maior de que eu sou a palavra de Deus é que a história que eu conto é verdadeira. Se a história bíblica for verdadeira,
A equação me empurra para acreditar que a teologia que se assenta nessa história também será verdadeira. E o contrário também é verdade. Eu tenho formação em filosofia. Se amanhã comprovarem, para longe de qualquer questionamento, que Sócrates não morreu tomando cicuta, que ele morreu com 100 anos de idade, feliz e com uma renca de filho, não vai mudar nada a minha função como filósofo. Vou fazer uma atualização, mas não vai mudar nada. Mas, por outro lado, se amanhã provarem, para longe de qualquer questionamento, que Jesus não morreu crucificado naquele festa de Páscoa, absurda. Acabou o cristianismo. Acabou. Mas não tem mais espaço. A pedra fundamental do cristianismo é a ressurreição. Sim, é a ressurreição que mostra a evidência de que Deus tem o poder sobre a morte e outras coisas mais. Mas eu não vou analisar a ressurreição com os mesmos critérios de CSI, querendo saber quem que matou Getúlio Vargas. Esse que é o problema. É.